Oi, eu sou a Franciele, junto com a Jennifer, do segundo ano de Química Vespertino, e a gente vai apresentar sobre o escritor Gabriel Garcia Marques, né? Que ele foi um escritor colombiano que nasceu em 6 de março de 1927 e ele faleceu em 17 de abril de 2014. Nos primeiros anos da sua vida, ele morou com os pais da mãe dele, e um, o avô dele, que era o coronel Nicolas Marques, ele foi um dos veteranos da Guerra dos Mil. E as histórias dos dois avós, eles foram a principal matéria-prima do seu trabalho literário quando ele veio aqui. Depois da morte Eu do queria avô dele, complementar aqui, posso falar um pouquinho, Fran? pode, Sobre essa história de guerra que o vô dele contava para ele, eu vi em alguns sites que o vô dele contava, às vezes eram fantasiosas ou não, e o Gabo ele não sabia muito bem qual era real ou não, mas mesmo assim ele usou como uma inspiração nos livros deles, e ele também tirou a partir disso algumas histórias até da cidade dele, que ele falava que também seria bom para escrever sobre a infância dele e fazer metáforas sobre isso, sobre o que o avô dele falava sobre a guerra. né? E tipo, depois, por causa disso, ele fez grandes livros famosos, né? Uhum. E depois da morte do avô dele, a família dele se mudou para outra cidade, né? Que foi onde Gabo ele ingressou no Liceu Nacional de Zipaquira e decidiu ser escritor depois de ler a Metamorfose. E foi quando ele percebeu que a imaginação era algo que não tinha um limite, que podia é, entrar com aquilo de cabeça sem existir um limite. E ele tinha só 17 anos quando aconteceu isso. Eu E. posso falar o resto? Oi? Tu vai falar até qual? Peraí, João. Isso aí pode ser cortado depois, mas tu vai fazer até qual? Vai falar até qual? Até a faculdade? Pode ser. Tá. E, tipo, esse negócio da faculdade foi quando ele se mudou para Bogota, né? Que ele começou a estudar Direito e Ciência Política na Universidade da Colômbia. Mas esse foi um curso que ele não se identificou tanto, ele não gostou muito e ele nunca chegou a terminar isso. E depois disso ele começou a escrever e acabou perdendo o interesse em direito, né? E também no mesmo ano que ele ingressou na faculdade, que foi em 1947, ele fez o conto de A Terceira Resignação, que foi a primeira publicação que ele teve e foi uma publicação que circulou no jornal El Espectador, que foi ele trabalhava na época. É importante falar que o Gabriel ele teve três paixões na vida dele, que foi, primeiro, a literatura, em segundo lugar foi o cinema, que nós vamos falar depois, e em terceiro foi o jornalismo, que ele começou bem cedo a se interessar, e foi a partir daí que ele foi procurando empregos em algumas vendinhas, alguns noticiários pequenos que tinha na cidade dele, e ele achou isso uma ótima oportunidade de fazer alguns enredos, alguns contos para postar nos jornais, mas durante esse tempo em que ele estava escrevendo, ele não ganhava nada com isso, só que ele estava feliz ali em fazer o que ele tanto gostava, que era a literatura, mas durante esse período a família dele estava passando por uma situação difícil, né, que depois da morte do avô dele, eles estavam passando por algumas... A casa estava meio, sabe? Eu esqueci como é que fala. Fran, como é que fala? Como assim? Não, é dificuldades financeiras, tá. Eles estavam passando por algumas dificuldades financeiras e os pais dele, eles não viviam na mesma cidade que ele, então não tinham como ajudar. E ele ganhava pouco no jornal. Mas mesmo assim, ele não desistiu e ele foi lá e continuou. É, a vida dele só tomou um rumo diferente em 1967,
1965, que foi depois de ele se mudar no México. O Gabriel, durante uma parte da vida dele, ele começou a fazer algumas viagens para alguns países da Europa, porque ele queria conhecer como era a literatura de lá, e ele queria saber também como os escritores de lá viviam, e foi aí que ele começou a se interessar mais pela literatura de fora da América Latina, e nisso ele pegou alguns exemplos, algumas inspirações, e quando ele voltou para o México, que ele veio já, e foi aí que ele conheceu a esposa dele, que viveu com ele até os últimos anos da vida dele. E ele começou a chamar a atenção de diversos escritores, de editoras, depois do livro dele, que foi publicado, o primeiro livro dele, que foi em 1955, que eu esqueci de citar antes. Só que a vida dele não tinha mudado muito, por mais que ele tenha conseguido uma vida decente, né, uma vida mais... uma vida melhor, assim, de condição no México. Ele só conseguiu uma vida um pouquinho mais confortável, né, do que ele tinha antes. Ele já tinha tido o primeiro filho dele, então, mesmo assim, ele ganhava um salário bom, tinha bons amigos, tinha uma boa vida, uma boa família, mas isso ainda não agradava a ele, porque o Gabriel, ele sempre foi uma pessoa muito crítica, não em relação ao trabalho dos outros, mas em relação ao trabalho dele, porque ele escrevia muito contos, novelas, livros, só que era muito difícil ele gostar de um projeto e seguir com esse projeto. E nisso aconteceu uma ressaca, né? Uma ressaca literária. Ele acabou parando de escrever por um certo tempo. E foi nisso que eu lembro até que eu vi no site ele falando que durante o período da vida dele, ele achou que não queria mais escrever e que ele achou que não conseguiria mais, né, viver a literatura, algo que ele tanto amava. E ele também ficou muito preocupado com isso, porque ele falou que se a vida dele continuasse do jeito que estava, sem os livros dele, ele falou que não conseguiria ser feliz. E ele não queria isso para ele. Então, foi aí que ele começou a buscar forças, né, para se jogar de cara no novo projeto, que foi quando ele decidiu, foi numa viagem que ele fez com a família dele, ele decidiu que ele ia começar a fazer um livro. E pronto, quer falar sobre isso ou quer que continue falando? Esse livro, no caso, seria 100 Anos de Solidão, não era? Isso. Nesse livro, se eu não me engano, foi quando ele decidiu vender os móveis da casa dele, não foi? E o carro? Foi as joias. Sim, que foi que acabou que gerando uma briga entre a esposa dele. Porém, o que ela não sabia, né, que esse livro seria um dos grandes sucessos dele, foi um dos responsáveis dele ter ganhado o prêmio Nobel. E quando ele terminou de escrever esse livro, eles já estavam totalmente endividados, né, mas seguiu com a fé de que seu livro seria um sucesso muito grande e acabou sendo, né. E a tiragem inicial, né, de 8 mil exemplares, que se esgotou em 15 dias, e em 3 anos foram 60 mil exemplares na língua castelhano que foi vendido, né? E as vendas elas chegaram a quase 2 milhões. E quando o Gabriel ele foi contemplado com o Prêmio Nobel da Literatura, 25 milhões de exemplares já tinham sido vendidos. Depois que o Gabriel ganhou o prêmio dele, eu lembro que ele disse no discurso dele que era errado as pessoas acharem que elas podiam dar um prêmio para os escritores famosos, né? Julgando se o trabalho dele era bom ou não. E eu lembro que depois disso ele não aceitou mais prêmios grandes, né, que vinham para ele. E ele falou que iria continuar vivendo da literatura, mas não queria levar isso como algo que seria para ele ganhar dinheiro. Ele fazia isso por amor, e ele não queria isso por reconhecimento, sabe? Então, foi algo que ele levou para a vida dele. Ele,
a literatura e a escrita como um hobby mais, né? Não como uma forma de fazer dinheiro. Exatamente. E além das trajetórias na indústria da cinematográfica, né? Ele continuou escrevendo diversos romances e alguns deles também são muito memoráveis e venderam diversos exemplares, que como um exemplo seria Do Amor e Outros Demônios, né? Que conta a história de uma jovem marquesa que era possuída, supostamente possuída, né? Por demônios, e ela se envolve com um padre espanhol, que era encarregado de exorcizá-la. E o ponto de partida do romance ele foi inspirado em uma reportagem que o Gabriel Garcia fez quando ele era um jornalista novato, né? Quando ele morava em Bogotá. Outro livro também foi Notícias de um Sequestro, feito em 1996, onde ele colheu depoimentos de algumas pessoas envolvidas nos sequestros ocorridos na Colômbia em 1990. E esse livro ele se trata de uma mistura entre ficção e Eu acho que caiu o som. já? Já voltou. Pode continuar. Ah, tá. Já que eu parei. Tu tava começando a falar sobre ele ter é, meu Deus, esqueci. Ele começou a colher os depoimentos. Foi, ele começou a colher depoimentos de sequestros que estavam ocorrendo na Colômbia em 1990. E esse livro ele se tratou de uma mistura entre ficção e histórias reais, com o objetivo de mostrar a situação vivida no país, né? Eu acho que mais como uma crítica, principalmente em relação ao tráfico de drogas. Além disso, também teve muitos outros livros notáveis, né? Como o Outono do Patriarca, né? Que era sobre uma pessoa que era isolada em um palácio, que era um velho decadente, né? Que ele era ditador latino-americano e ele se transformou numa síntese da história de um continente submetido durante várias décadas e absurdos dos regimes totalitários, né? E ainda teve muitos outros livros, como A Crônica de uma Morte Anunciada, que muitas pessoas dizem que ele é um livro baseado no assassinato de um grande amigo do autor, né? Só que nessa obra, no sonho que Santiago acaba de ter, que era o personagem que narrava, a Plácida Línero, que era sua mãe, e que ela era especialista em interpretar sonhos alheios, ela não não pressentiu nada macabro, né? Ela não viu nada macabro ali. No entanto, né, de madrugada, o narrador ele sempre ia ao encontro de uma morte certa e passou uma noite de vinho e mulheres, rindo e compartilhando da devassidão com aquelas que serão seus carrascos. E ele assistiu também às bodas de Angela Vicário, a noiva que foi devolvida por não ter se mantido virgem até o dia do seu casamento, e que ele mencionou o nome de Tiago quando quiseram saber dela a verdade. Também tem O Amor nos Tempos de Cólera, que é um romance nostálgico, e fala sobre um homem que se apaixona pela trança de uma menina de família, e a relação dura algumas cartas, mas ao conhecer o seu admirador, a moça rejeita-o e casa com outro, porque, tipo, enquanto eles trocavam as cartas, ela não sabia como ele era, por aparência e tal, e o amor, ele, porém, persiste e dura a vida inteira. Mas nessa fábula de realismo fantástico, o autor ele só mostra mais uma vez que a paixão não tem idade e resgata histórias de amor do seu próprio pai com sua mãe. Pois é, como a Além Franciele disse, posso falar um pouquinho? Tá ouvindo? Eu não tô te ouvindo. pode falar, sim. Tá me ouvindo agora? Não, não, só tu tinha parado de falar por Ah, causa do áudio.
Onde que eu parei? Parou. Tu estava começando a falar do outro livro. Ah, sim. Também, tipo, um romance muito famoso e polêmico também dele, que foi Memórias Minhas Putas Tristes, né? Que foi uma obra de ficção que o autor ele fez em 10 anos. Foram 10 anos para escrever esse livro. E ele escreveu isso depois dos 40 anos de idade, né? Ele mergulhou em lembranças de vida de um personagem que já tinha 90 anos e acabou criando, tipo, uma espécie de romance que não chegou a ser um romance com uma garota de 14 anos, né? Durante a história, ele dizia que tinha vontade, mas não tinha coragem de fazer relações com ela, né? Nesse livro, ele envenenava a garota, não era? Não, ele dava sonífero pra ela, eu acho. É um tipo de veneno, né? Um remédio para ela dormir. É, Porém, ele nunca tinha coragem de tocar nela quando ele dava o sonífero para ela. e aí ele todo dia ia dormir do lado dela e não tinha coragem de fazer nada, né? E o livro vai se prosseguindo daí. Sim. E depois de escrever muitos livros, o Gabriel ele acabou sendo diagnosticado com câncer, um câncer linfático, né, que foi um dos motivos que quase levou ele à morte. E da mesma forma que o mesmo começou a apresentar sintomas de demência senil. E quando ele começou o tratamento de quimioterapia, a sua doença mental ela acabou acelerando e ficando mais grave com o decorrer do tempo. E O um dos Gabriel, melhores. ele começou a fazer. Pode falar, eu falo Não, depois. eu ia começar a falar sobre o melhor amigo dele, mas pode falar aí. Eu só ia falar do fato que eu vi que o Gabriel ele começou a fazer diversos livros e um desses livros foi uma bibliografia sobre ele, né? Ele ainda chegou a publicar uma biografia, na verdade. Ele chegou a publicar, só que acabou sendo incompleto porque ele acabou esquecendo algumas coisas da vida dele, ele acabou esquecendo, parece que coisas de recentes, e ele só começou a lembrar de coisas que aconteceram há 20 anos atrás. Então, não vai falar sobre isso, mas os familiares deles falavam que toda vez que eles iam falar sobre alguma coisa que tinha acontecido, ele só relacionava com coisas que tinham acontecido há diversos anos atrás, quando ele ainda morava em Bogotá, e era muito difícil falar com ele. Até quando ele estava escrevendo os livros dele, tinha momentos em que ele não lembrava mais, e ele não lembrava mais também os contos deles. Ele não lembrava as obras que eles fizeram no cinema, de adaptações, e ele também não lembrou de alguns livros famosos que tiveram reconhecimentos depois da morte dele, mas ele tentava fazer um esforço para se lembrar de tudo isso, e a família dizia que era bem complicado, porque eles tentavam ajudar, mas, assim, em questão de segundos, a memória dele era apagada. Né? E foi por causa disso que ele se aposentou, não foi? Porque ele não conseguia mais escrever por causa da doença dele. Foi. Foi em 2009. Tu vai querer falar sobre o melhor amigo dele? Pode ser, sobre Plínio, né? É, que ele era melhor amigo Tá. dele. Tem um relato de um amigo do Gabi, em uma entrevista, onde ele disse que nas últimas vezes que eles conversaram na cidade do México, onde o Gabi vivia, ele repetia várias vezes, como anda você? O que tem feito? Quando volta de Paris? E muitas pessoas com que ele falou na época, que também eram amigos do Gabi, disseram que ele sempre falava a mesma coisa para eles.
porque o Gabi não lembrava e sempre formulava as mesmas perguntas para... Eu esqueci como é que fala. Ele fazia perguntas para, tipo, não ter que perguntar quem é você, porque ele se sentia mal por isso, não era? Arrancar a informação de forma indireta, sabe? Não perguntar pessoalmente na cara da pessoa, que não falar que ele não lembrava, né? Ele só fazia algumas perguntas, tipo, como você tá, pra... Hã? Não, pode continuar. É porque eu não tava dando de ouvir o que você tava falando. Não, pode continuar, eu tinha concordado. Pois é, e aí as pessoas comentavam que era difícil ver eles assim também, fãs. Não tinha. A vida do Gabriel sempre foi muito reservada, então tudo que a gente sabe sobre ele é coisas de familiares ou amigos que falaram, porque ele quase não dava entrevista e depois que ele se aposentou também foi muito difícil conseguir qualquer informação que fosse sobre ele. E só sei que essa informação que o amigo deu foi uma das últimas que deram quando ele estava vivo. E também a família só foi falar depois publicamente quando foi anunciada a morte do Gabriel. E ele faleceu devido a uma pneumonia, né? Que foi quando ele foi internado no Hospital da Cidade do México, que ele contraiu a pneumonia e ele acabou morrendo. Sim, pelo fato de ele ter tido câncer, metido. Então, quando ele pegou uma pneumonia, ele ficou internado por um tempo, ele acabou não resistindo por causa disso. E aí eu lembro também que um dia antes, ou foi alguns dias antes dele morrer, a família sabia que não ia mais ter jeito, não ia mais ter como o Gabi continuar vivo, então eles decidiram que seria melhor ele ter cuidados paliativos, né, que é cuidados em casa, para ele morrer lá perto da família, como era o desejo deles. A data de falecimento dele foi no dia 17 de abril, né? Já vai fazer. Foi em 2014. É bem recente a morte dele. Bem recente. Dia 17 de abril de 2014. 17 de abril está chegando, né? Uhum. Ele ia fazer quantos anos? Eu não sei. Eu acho que. Eu acho que ele tinha mais de 80, isso a gente já sabe. Ele morreu bem velhinho. Foi. Viveu bastante, escreveu bastante. E eu acho que é só isso que a gente tem para falar sobre ele. Gabriel, ele marcou muita gente, né? Ele foi conhecido como um dos escritores mais famosos da América Latina, também como diretor e como... Ai, eu esqueci o nome. Como cineasta, né? Ele também foi Sim, muito... Ele fez muitas obras que marcaram o cinema, que muita gente gosta de estudar até hoje, as coisas que o Gabriel fazia, pelo fato de ser muito fantasioso, envolvido ali com romance, né? Junto com críticas. E a vida dele também não foi muito flor cheia durante o tempo. Ele se envolveu em algumas polêmicas, mas ele sempre foi uma pessoa que foi muito prestigiada, né? sim. Ele serve também como uma inspiração para muitos outros escritores. Por conta Exatamente. dele sobre tudo que ele deixou para trás, todas as artes que ele deixou para trás, né? Isso. E é isso, termina aqui o podcast. Tem mais alguma coisa para complementar? Olha, não consigo lembrar de nada. Então é isso aí. Boa noite, boa tarde ou bom dia, né? Não sei se o professor vai ver isso. Mas é isso. Tchau, tchau. Tchau. Pera, Fran. Tem que Ok. falar já a participação da galera aqui no Não, podcast ou deixar ela só na capa mesmo? tchau. Hã? Eu vou colocar no final isso. Ah, tá. Pronto. Tchau, tchau, professor.
Tchau!